você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder me dirigir a você nessa oportunidade
e mais um culto nesse ambiente online. Nós louvamos a Deus pela sua vida e nós vamos iniciar essa celebração no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse início de celebração, eu gostaria de pedir para que você compartilhe o link desse culto, dessa celebração, para que outras pessoas também sejam alcançadas com a mensagem da palavra de Deus, com os louvores que serão cantados, com a oração que será feita. Então compartilhe esse link com seus familiares, com seus amigos, para que mais gente seja edificada com esse momento que teremos agora de culto ao Senhor. Separe de fato esse momento aí para que seja um tempo de culto ao Senhor, junto com a sua família. Se concentre nesse tempo que nós passaremos juntos agora, refletindo na palavra de Deus e cantando louvores ao Senhor. Nós temos certeza que Deus tem muito a falar ao nosso coração nessa oportunidade. Eu queria começar esse momento de celebração lendo um texto na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Esse texto está no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Este é um texto que fala do regresso do Senhor Jesus Cristo, a nossa grande esperança. Um dia Cristo voltará. Nós vamos nesse momento, diante dessa palavra de Deus, orar ao Senhor e pedir a bênção dele para esse tempo que passaremos juntos nessa oportunidade. Feche seus olhos e ore a Deus comigo pedindo a bênção dele para esse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos para iniciar mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. O Senhor sabe todas as pessoas que estão assistindo a esse culto, nesse momento em que ele é transmitido, e pedimos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de encontro com o Senhor, que seja um tempo em que os teus filhos e as tuas filhas, meu Deus, sintam a tua presença, ouçam a tua voz, meu Pai, cantem louvores a ti de coração aberto, e esses louvores sejam recebidos pelo Senhor. Que a tua bênção, Pai, ela seja derramada sobre a nossa vida nessa oportunidade e nesse encontro, mesmo por meio desse ambiente virtual, meu Deus. Eu suplico isso para o Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Nós pedimos isso e nós apresentamos a nossa vida a Ti. Amém. Amém. Que Deus nos dê um culto abençoado. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus sobre um tema que eu julgo um tanto quanto importante. Nós vamos falar sobre a Covid-19 e o fim dos tempos. Qual a relação que a Covid-19 tem com o fim dos tempos? À luz desse texto de Marcos capítulo 13, do que Jesus ensinou em Marcos capítulo 13. Mas antes de nós irmos para a reflexão da palavra de Deus, eu quero convidar você a louvarmos a Deus nesse momento, a cantarmos louvores a Deus nesse momento e o adorarmos de coração. Então, junto com a sua família, cante louvores a Deus agora, celebre-o, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus por esse tempo de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Agora nós vamos passar para um momento de reflexão da Palavra de Deus. Para isso, eu queria que você acessasse a sua Bíblia, tomasse a sua Bíblia em mãos, juntamente com a sua família, no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Procure aí, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Esse capítulo contém o famoso sermão profético proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Esse sermão também aparece nos outros evangelhos, mas nós vamos falar sobre ele a partir dessa versão do Evangelho de Marcos, que é uma versão também um tanto quanto concisa e oportuna para esse tempo de reflexão que nós temos. Marcos capítulo 13, os versículos 1 até o versículo 3. Esse texto diz o seguinte: Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Pois bem, depois dessa pergunta dos discípulos, Jesus começa a responder e apresentar esses sinais para os seus discípulos. E nós vamos falar um pouco sobre esses sinais nessa oportunidade, nessa celebração, e perguntar e refletir se a Covid-19 pode ser incluída entre um desses sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, feche seus olhos por mais um instante, vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo de reflexão. Senhor, a Tua Palavra está aberta diante de nós, a Tua Palavra é o nosso alimento, a Tua Palavra é o nosso refrigério. Nós queremos ouvir a Tua voz por meio do Evangelho e nós suplicamos, Deus, fala ao nosso coração. Usa, meu Pai, esse texto de Marcos, capítulo 13, para nesse momento de culto,
nós ouvirmos a Tua voz e nós sermos edificados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, como nós dissemos, esse texto de Marcos, capítulo 13, ele é um texto conhecido como sermão profético, porque é um texto em que Jesus fala sobre alguns sinais que antecederiam a sua volta, o seu regresso. É muito importante, antes de nós começarmos a falar sobre os sinais que Jesus descreve, que Jesus apresenta em Marcos capítulo 13, a gente deixar bem claro uma informação a respeito desse capítulo. Os irmãos perceberam na leitura inicial que os discípulos eles estavam admirados com a beleza do templo de Jerusalém. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, nós estamos falando aqui do início da década de 30. Então, 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, Jesus já previu e já profetizou essa destruição. E daí os discípulos querem saber quando é que essas coisas aconteceriam e que sinal haveria entre a destruição do templo e o fim do mundo. A versão do Evangelho de Mateus deixa isso claro. A pergunta dos discípulos era, eles querem saber sobre quando acontecerá a destruição do templo e quando será o final do mundo. O templo era um negócio tão importante para os judeus, tão importante até assim na cabeça dos discípulos, que destruir o templo era quase, isso poderia ser comparado ao final de todas as coisas. Então eles querem saber, né? Se o templo está para ser destruído, então pode ser que o mundo está para acabar. Então dize-nos que quando essas coisas acontecerão. E aí, em sua resposta aos discípulos, Jesus vai responder as duas coisas. Jesus vai falar de algumas questões relacionadas ao templo, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e algumas coisas relacionadas aos sinais dos tempos que aconteceriam antecedendo a sua volta, que aconteceriam durante a história. Então, eventos que transcendem aquilo que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Então, até um dos sinais que Jesus usa aqui, Jesus fala bastante da destruição, daquilo que aconteceu no ano 70, que é a grande tribulação, que nós falaremos logo daqui a pouco, mas até parece que a destruição de Jerusalém no ano 70 serviu como paradigma para esse período de sofrimento que acontecerá no futuro. Então foi tão marcante o que aconteceu no ano 70 que ele serve até como paradigma para eventos que acontecerão no futuro. Então sempre é importante saber isso. Quando nós formos ler o sermão profético, é importante a gente saber que há coisas relacionadas ao ano 70, mas há muito mais coisas e informações que Jesus diz nesse sermão que diz respeito aos sinais que antecedem a vinda de Jesus, que transcendem aquilo que aconteceu no ano 70 da nossa era. Dito estas coisas, então, nós vamos dar uma olhada nesse texto aqui e fazer algumas perguntas para esse texto, algumas perguntas para essa exposição de Jesus aqui nesse chamado sermão profético. E a primeira delas é: quais são então esses sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo? Que sinais são estes que foram profetizados pelo Senhor Jesus Cristo que antecederiam o seu regresso? E aí, para isso, eu gostaria de pedir que você novamente tomasse a sua Bíblia nesse texto de Marcos 13 para a gente conferir aquilo que o Senhor Jesus diz. Então, Jesus ele começa a dar a sua resposta para os discípulos a partir do versículo 5. E veja o que diz o versículo 5. Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará
nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, nesses versículos aqui, do versículo 5 até o versículo 8, Jesus já apresentou vários sinais que antecedem o seu regresso. Jesus falou nesse texto aqui sobre falsos profetas. Jesus falou sobre enganadores que apareceriam com mensagens falsas, enganadores que viriam no nome do Senhor Jesus para tentar enganar, inclusive, os cristãos. Então, falsos profetas, quando começarem a se multiplicar falsos profetas, é um sinal de que a volta do Senhor Jesus está perto. Além dos falsos profetas, Jesus falou de guerras e de rumores de guerras. Então, a história da humanidade é marcada por guerras e rumores de guerras. Então, é muito difícil uma geração, uma época da história da humanidade em que não estava acontecendo uma guerra em algum lugar. É importante também, antes de continuar fazendo a descrição dos sinais aqui, que nós estamos vivendo um período da história que o Novo Testamento chama de últimos dias. Tá? Toda vez que o Novo Testamento fala de últimos dias, essa expressão ela é recorrente no Novo Testamento. O que são os últimos dias? Os últimos dias não são aqueles dias imediatamente anteriores à volta do Senhor Jesus. Os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo agora, que foram inaugurados com a chegada do Senhor Jesus, foram chegados com a aproximação do reino de Deus, com a redenção, com a cruz, com a expiação, com o Pentecostes, com essa nova etapa do plano de salvação de Deus. Então, desde lá nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nestes últimos dias, esses sinais eles têm acontecido e acontecido com cada vez com mais intensidade. Então, falsos profetas, guerras. Jesus falou nesse texto aqui também de nações que se levantam contra nações, reinos contra reinos. Jesus falou de desastres naturais, agitação da natureza, ele falou de terremotos. Jesus falou de miséria, né? Jesus falou de problemas econômicos que levam as pessoas a estarem com fome, então miséria em todos os lugares. Então o mundo tem, nesses últimos dias, convivido com essas questões. Nós temos tido notícia, inclusive na nossa geração, de todas essas questões mencionadas pelo Senhor Jesus. E Jesus continua: está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nesse trecho também, Jesus fala de perseguição religiosa, Jesus fala de cristãos sendo perseguidos, de cristãos sendo levados aos tribunais, de cristãos sendo mortos por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho, que é um outro sinal também que antecede a volta do Senhor Jesus. O Evangelho do Reino será pregado a todos os povos, a todas as etnias. O Evangelho vai para todas as etnias antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala de ódio contra os cristãos, ódio contra os preceitos religiosos, ódio contra os princípios do reino de Deus. Cada vez mais, quanto mais o fim se aproxima, irmãos, mais a mensagem cristã, a mensagem da palavra de Deus, os princípios do reino de Deus serão vilipendiados, serão zombados, mais os princípios do reino de Deus serão rejeitados e os cristãos odiados por pregarem
essa palavra e por pregarem esses valores. Jesus disse aqui nesse texto, Jesus também falou de desestruturação familiar, que o tempo que antecede a sua vinda é um tempo de famílias desestruturadas, de pais entregando filhos, de filhos matando seus progenitores. Então é um tempo em que muitos sinais estão acontecendo. E parece-nos que todos esses sinais que Jesus falou, nós estamos vendo de maneira perceptível no nosso tempo. E aí, há mais um sinal que antecede a volta do Senhor Jesus, que esse sinal está do versículo 14 até o versículo 23. Então todo esse trecho aqui, ele fala de repente do último sinal, que diz respeito a um último período da história que antecederá a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, do versículo 14 até o versículo 23, Jesus fala da grande tribulação. Ele diz assim, quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima do eirado não desça e nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, preste atenção nesse trecho aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou tais dias. E nesse período de grande tribulação também haverá falsos mestres. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo isso vos tenho predito. Então, nesse trecho aqui, do 14 até o 23, Jesus falou também de um outro sinal, que é a grande tribulação, que começa com a manifestação do anticristo. Ele fala que o abominável da desolação vai aparecer. Então, quando o anticristo aparecer, né, o anticristo será um último governante, uma personalidade mundial, para a qual as nações elas estarão a serviço. Então o anticristo vai aparecer, e quando ele aparecer, um período de grande tribulação, como nunca houve desde quando o mundo que Deus criou existe. Então será um período terrível de tribulação. Os cristãos estarão na grande tribulação, os cristãos que estiverem vivos, eles não serão arrebatados antes, como alguns costumam ensinar. Eles enfrentarão esse período. Inclusive, esse período foi abreviado por causa deles. Esse período foi abreviado por causa dos eleitos, porque se não fosse abreviado, nem mesmo os eleitos suportariam enfrentar esse período de grande tribulação. Então, esse é um grande sinal, o decisivo sinal que antecede a volta do Senhor Jesus. Então veja, do versículo 5 até o versículo 13 nós temos um bloco de sinais. Guerras, falsos profetas, terremotos, fome, ódio aos cristãos, pregação do evangelho, perseguição religiosa, desestruturação familiar. E aqui, do 14 a 23, nós temos um outro sinal, que é um outro bloco, um outro período da história, que é chamado de grande tribulação, que é o sinal que antecede imediatamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você der uma olhada nos 7 selos lá do livro do Apocalipse, os 7 selos do Apocalipse, ele apresenta em outra linguagem todos esses sinais que Jesus apresentou no sermão profético. Se você já deu uma olhada nos 7 selos, você já deve ter percebido isso. Os 7 selos é uma descrição, né, em linguagem apocalíptica dos sinais que Jesus apresentou aqui. Então lá nos 7 selos nós temos o cavaleiro branco, né, os 7 selos começam, os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, né, 4 cavaleiros com seu cavalo. Então tem um cavalo branco, tem um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Cavalo branco, né, a gente entende que é a representação de Cristo e da pregação do Evangelho, que deve ir para todos os lugares. Cavalo vermelho é uma representação das guerras. Cavalo preto,
uma representação da fome. O cavaleiro preto tem uma balança na mão, então é fome, miséria. O cavalo amarelo, ele é um cavalo que representa a mortandade, a morte em todas as suas faces, é a morte de todas as maneiras. O quinto selo é o clamor dos mártires, né? O quinto selo lembra que nesse período que antecede a volta do Senhor Jesus, muita gente vai morrer. Inclusive Jesus disse no sermão profético que os cristãos seriam perseguidos, levados aos tribunais, que eles sofreriam ódio, né? Então o quinto selo fala dos mártires, e aí nós temos o sexto selo, que apresenta um vislumbre da grande tribulação, né? Que é esse último período que Jesus apresentou aqui nesse texto. O sétimo selo, ele vai descrever de maneira pormenorizada o que vai acontecer na grande tribulação, né? Nós entendemos que o sétimo selo, ele abre as 7 trombetas, e a última trombeta abre as 7 taças, então vai narrar esse período aqui da grande tribulação, ok? E aí você pergunta então, pastor, mas e o Covid-19? E esse vírus? E essa pandemia que tem matado muita gente em vários lugares do mundo? Essa pandemia está inclusa nesses sinais que Jesus apresentou no sermão profético? Irmãos, eu acredito que sim. Eu acredito que o Covid-19, que essa pandemia, ela vem também como um alerta, ela vem também como um sinal para mostrar para a gente que o Senhor Jesus, ele está voltando, né? Se a gente pegar, por exemplo, o quarto cavaleiro lá do quarto selo de Apocalipse 6, né, que também narra esse período aqui, ele fala de mortandade de todas as sortes, ele fala das várias faces da morte. E essa é uma pandemia que está matando muita gente no mundo todo, então ela é um alerta para a gente se preparar, para a gente vigiar, porque é mais um sinal que mostra, que lembra a gente que esse mundo um dia ele terminará, que Jesus está voltando. Então é importante a gente levar isso a sério. Paulo fala também, né, dos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, da natureza gemendo com dores de parto, né? A natureza sofre catástrofes, a gente tem desastre de todas as sortes aí. Talvez a gente possa colocar também os vírus também como um desses gemidos, né, do mundo de maneira geral por conta do pecado. E tudo isso serve também para alertar e mostrar para a gente que o Senhor Jesus está voltando. Todos esses sinais mostram para a gente, lembram para a gente que o Senhor Jesus está voltando. E Jesus deixou claro, fez questão de apresentar esses sinais para os seus discípulos. Então, a primeira pergunta que a gente fez para o texto foi essa: quais são os sinais? E aí nós temos aqui uma descrição de sinais, e eu penso que dentro desses sinais aqui nós podemos encaixar as pandemias também como um lembrete do retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra pergunta que a gente tem que fazer também para esse texto aqui é o seguinte: se todos esses sinais servem para mostrar para a gente que o Senhor Jesus está voltando, e nós temos visto todos esses sinais acontecerem, por que Jesus ainda não voltou? Então é sempre importante, eu disse para vocês que dos versículos 5 até o 13, nós temos um bloco de sinais, e do 14 até o 23 nós temos um outro bloco que é a grande tribulação. Esse bloco aqui, Jesus chamou esse bloco de princípio das dores. Princípio das dores. A imagem de Jesus é de uma mulher grávida, uma mulher com as contrações, com as dores de parto. Então, quem já viu uma mulher com contrações, prestes a dar à luz, sabe como que funciona isso. Então, quando a mulher começa a sentir as contrações, então é uma dor muito forte, uma dor quase que insuportável, mas é uma dor que vem e vai. Cada vez que a dor volta, ela volta com maior intensidade. E cada vez que ela vai e volta, o espaço entre essas dores, ele vai diminuindo cada vez mais. A dor aumenta e o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até a hora da criança nascer, da criança vir ao mundo. Então foi essa imagem que Jesus usou.
Então a ideia desse primeiro bloco de sinais aqui é que eles vão acontecer mesmo durante os últimos tempos, mas cada vez eles acontecerão com maior intensidade, cada vez acontecerão com maior intensidade. E parece que nós temos visto mesmo que esses sinais têm se intensificado à medida que o tempo vai passando, o que mostra que nós estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus. E por que Jesus, Deus, apresentou esses sinais? É uma outra pergunta que a gente pode fazer para esse texto aqui. Para que servem os sinais? Para que servem os sinais? Os sinais não servem para a gente marcar a hora e o tempo do retorno do Senhor Jesus, para a gente ficar calculando e saber exatamente em que minuto Jesus aparecerá. Veja o que o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 13. Ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então os sinais foram dados para que a gente permanecesse alerta. Os sinais servem simplesmente para a gente ficar alerta. Nós estamos vendo os sinais acontecerem, os sinais estão se intensificando cada vez mais, e toda vez que a gente vê um sinal desse, que a gente vai percebendo isso, é para a gente ficar alerta. Jesus está voltando. Mas é para a gente saber exatamente a hora, porque quando Jesus disse isso, ele disse como um ser humano, e ele disse que nem ele mesmo sabia, nem ele, nem os anjos, a não ser o Pai que está no céu. Então, como ser humano, nesse momento, Jesus não sabia precisar dizer o dia do seu regresso. Mas os sinais também não foram dados para isso, não foram dados para a gente saber o dia exato da volta de Jesus. Os sinais foram dados para a gente ficar alerta, e para a gente ter a certeza de que as palavras de Deus são fiéis e elas se cumprirão. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os sinais se cumprirão. Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa grande esperança. E quando a gente olha para esse texto, nosso coração se enche novamente dessa esperança. Jesus Cristo um dia voltará. Essa é a certeza que temos, essa é a certeza que a igreja tem. E o que a gente tem que fazer até lá? Até o dia do regresso do Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Em primeiro lugar, até que esse dia chegue, nós devemos descansar o nosso coração em Deus. Quando Jesus começou a falar dos sinais, vai haver guerras, não vos assusteis. Nação contra nação, não vos assusteis. É o princípio das dores. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa confiar que Deus está cuidando de tudo. Um Deus que prevê sinais na história antes mesmo que esses sinais aconteçam, é um Deus que tem controle sobre a história. É um Deus que é soberano, que controla todas as coisas. Então confiemos nele, confiemos no poder dele. Não temamos nesse período, porque Deus está no controle de todas as coisas e a história não está caminhando sem alguém que a dirija, sem alguém que a controle. E nós cremos que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que fazer então até o dia do Senhor Jesus chegar? É perseverar no caminho da santificação, é perseverar na fé que um dia nós abraçamos, é perseverar em fazer a vontade de Deus, insistir em fazer a vontade de Deus até o fim. Esse é o nosso desafio, é aquilo que temos de desafio à luz desse trecho da Escritura Sagrada. Jesus também desafiou a gente nesse trecho aqui a vigiar, a estar sempre alerta. Veja os versículos finais: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. E aí ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então Jesus desafia os seus seguidores a vigiar. Vigiai, estai de sobreaviso. Então, fiquemos atentos, os sinais estão acontecendo. Os sinais não é para colocar medo na gente, os sinais não é para colocar pavor na gente, pavor no nosso coração. Os sinais são alertas para mostrar para a gente: Jesus está
voltando. Então, fiquemos atentos a esses sinais. Continuemos vivendo a vida cristã, sendo fiéis à palavra de Deus, né? Resistindo ao pecado, nos esforçando cada vez mais para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo e alertas, porque Jesus está voltando e Ele pede para a gente vigilância enquanto a gente aguarda o seu regresso, enquanto a gente aguarda a sua vinda. Irmãos, eu não tenho dúvidas que um dia Jesus Cristo voltará. Ele prometeu para os seus discípulos que voltaria e Ele voltará, meus irmãos. Assim como Ele disse 40 anos antes de Jerusalém ser destruída, que ela seria destruída, não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, Jerusalém foi destruída, assim como Jerusalém foi destruída e parte, muita coisa do que Jesus disse aqui nessa profecia já se cumpriu. Eu creio, ela se cumprirá plenamente, passará céu e terra, mas a palavra de Jesus não passará. Um dia nós veremos, como diz o texto aqui, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, um dia todo sofrimento terá um ponto final. É certo que se estivermos vivos quando esse dia chegar, experimentaremos a grande tribulação, que será um tempo de sofrimento muito maior do que esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Se você acha que o tempo que a gente está vivendo é um tempo de sofrimento, esse será muito maior do que o que a gente está vivendo hoje. Mas Jesus está vindo exatamente para colocar um ponto final em todo o sofrimento. O mundo que Deus criou não é um mundo em que pessoas morrem por conta de um vírus. O mundo que Deus criou não é um mundo que pessoas morrem por conta de guerras, por conta de miséria. O pecado fez isso com a gente, mas Jesus Cristo já solucionou o problema do pecado, entregando a sua vida na cruz para que a gente pudesse ter uma nova chance, a chance de recomeçar ao lado dele, a chance de viver uma vida diferente ao lado dele. E esse Jesus que deu essa chance para a gente, morrendo na cruz para perdoar o nosso pecado, ele está vindo segunda vez, ele está regressando segunda vez para nos levar com ele. Ele vai separar os seus escolhidos de todos os cantos da terra e nós viveremos com ele para sempre, irmãos, para toda a eternidade. Viveremos novos céus e nova terra. Fique com essa esperança no seu coração, não duvide disso. Essa é a grande esperança de todos nós cristãos. Eu queria convidar você nesse momento para fechar os seus olhos mais uma vez, para a gente orar ao Senhor e para a gente agradecer a Ele por essa esperança que nós encontramos em Sua palavra. Senhor, eu louvo o Teu nome por esse texto da Tua palavra, porque esse texto nos lembra, meu Deus, que o Senhor está voltando. Os sinais estão se cumprindo. O que o Senhor disse é verdade. Os sinais estão se cumprindo, Deus. Essa pandemia que nós temos enfrentado, esse tempo na história marcado por coronavírus, marcado por Covid-19, é mais um período da história em que alertas estão sendo dados para todas as pessoas de todos os lugares. Deus está dando recados para as pessoas de todos os lugares. É mais um sinal que mostra que o Filho do Homem virá. O Filho do Homem está regressando. O Filho do Homem está às portas e nós acreditamos no Teu regresso, Senhor Jesus Cristo. Ainda há outros sinais para acontecerem. Ainda há o anticristo para se manifestar, ainda há a grande tribulação, mas nós acreditamos, Deus, que esse tempo está se aproximando cada vez mais. Nós temos visto a intensificação dos sinais e a gente pede para Ti, ajuda-nos a estar preparado para esse tempo, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida. Não nos deixe assustados, meu Deus. Ajude a gente a perseverar até o fim, a vigiar até o fim, Senhor. No nome de Cristo nós pedimos e apresentamos a nossa vida ao Senhor, Pai. A nossa vida a Ti, meu Deus. E pedimos a Tua bênção sobre nós. No nome de Cristo, Deus. No nome de Cristo. Amém, irmãos. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, nesse momento, fazer mais um período de oração. E dessa vez, esse período de oração é em favor das ofertas
nos nossos cultos, nós temos também esse período, né? Na verdade, o culto na palavra de Deus, ele tem 4 elementos. Dá uma olhada na palavra de Deus. O culto, ele tem palavra, o culto, ele tem louvor, ele tem oração e ele tem contribuição. Ele tem um momento também da generosidade. Então, nós vamos também fazer esse momento, mesmo que de maneira virtual. Eu quero orar por todos aqueles que hoje irão ofertar ao Senhor. Tem o número da conta aparecendo aí no visor desse vídeo, aparecendo aqui no rodapé desse vídeo, número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, para que você possa devolver o seu dízimo. Eu quero orar para todos que irão fazer isso nessa oportunidade. Para aqueles que nos assistem, não fazem parte da Igreja Adventista Promessa em Santana, não fazem parte dessa comunidade de fé, eu lembro a vocês, esse é um costume que os cristãos têm, é uma prática cristã, a prática da generosidade para manutenção da pregação do Evangelho, para manutenção da obra. Então não se sinta constrangido nesse momento a ofertar. A palavra de Deus diz que nós temos que contribuir com alegria, não por constrangimento, não porque alguém está nos obrigando a fazê-lo. Todos que contribuem o fazem com alegria, e todos os que o fazem assim, o fazem com alegria, com toda certeza contam com a bênção e com o favor do Senhor. Então eu quero desafiar você que é membro da igreja a separar a sua oferta, a não esquecer de entregar a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao Senhor. E eu quero orar por você. Além de orar para que Deus continue sustentando a sua vida, orar pela área financeira da sua vida, eu quero orar também pelas famílias da igreja, pedindo a bênção de Deus para as famílias, a bênção de Deus para essa semana, pedir a bênção de Deus para aquelas famílias que estão, infelizmente, tendo que lidar com parentes que foram infectados com esse vírus, com o novo coronavírus, o Covid-19. Inclusive na nossa igreja, na IAP em Santana, nós temos orado pela diaconisa Marinete, pelo presbítero Adão, os pais do pastor Felipe que estão lutando contra essa doença. E nós vamos orar mais uma vez por eles, apresentar a vida deles. E você pode apresentar a vida de todas as pessoas que você conhece também, que de repente estão enfrentando essa doença. Então, vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar agora por todos aqueles que vão participar desse momento de oferta, Pai. O Senhor conhece como estão os teus filhos, Deus. Conhece como está o coração deles diante desse período de incerteza que estamos vivendo, meu Pai. Nós temos na IAP em Santana muitos trabalhadores autônomos, meu Pai. Muita gente que nesse período de pandemia tem se preocupado sobre como será o futuro, sobre como será o seu sustento para os próximos meses. Mas eu quero suplicar para Ti, meu Deus, que o Senhor possa derramar graça e a Tua paz sobre o coração desse Teu filho e essa Tua filha. Tu és o Deus provedor, meu Deus. Continua cuidando de nós como o Senhor sempre tem feito. Eu oro nesse momento, Deus, pela casa dos Seus filhos. Oro nesse momento pela vida profissional dos Teus filhos, meu Deus. Oro nesse momento pela vida financeira dos Teus filhos, meu Pai. E eu peço para Ti, todos aqueles que vão participar desse momento agora, entregando ofertas ou dízimos, recebe, meu Deus, como um gesto de adoração ao Teu nome. Oro por aqueles que estão lutando contra esse vírus, meu Pai. Oro pela diaconisa Marinete, pelo presbítero Adão, pelo pastor Felipe, a sua família, meu Pai, seus irmãos. Em nome de Cristo Jesus, conforta-os nesse momento, dê da Tua graça para eles nesse momento, meu Pai, especialmente aos Teus filhos, a diaconisa Marinete, o presbítero Adão. Fortaleça-os com o Teu poder, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, restaura a saúde deles. Tu és o Deus, todo-poderoso, e nós cremos no Teu poder. E por isso apresentamos a vida deles a Ti. Como apresento também a vida de todos aqueles que enfrentam essa doença, Deus. Se existe algum filho Teu que está ouvindo essa palavra nesse momento, está participando desse culto nesse momento e conhece alguém também que está enfrentando essa doença, Deus, em nome de Jesus, alcança essa pessoa e restaura pelo Teu poder e graça. É o que eu oro e peço no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós louvamos a Deus por você ter nos acompanhado até aqui e oramos para que você tenha uma semana abençoada, para que você tenha
um resto de domingo abençoado, no nome de Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima celebração, no nome de Jesus. Eu quero despedir esse nosso culto com a bênção apostólica, a bênção pastoral, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito permaneça com todos nós. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.